Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda aula do capítulo 1 da disciplina de Gerenciamento e Controle da Poluição da Água e do Solo. Na aula de hoje, vamos definir os principais parâmetros físicos, químicos e biológicos que são utilizados na avaliação da qualidade do solo. Tão importante quanto a qualidade do ar e da água, a qualidade do solo está diretamente ligada aos efeitos na saúde e na produtividade dos ecossistemas e ambientes a eles relacionados. Juntos, ar, água e solo representam indicadores globais dos ambientes e ecossistemas. Assim como a água, o solo também possui indicadores físicos, químicos e biológicos que refletem a sua qualidade. Dentre os indicadores físicos, veremos com maiores detalhes a textura, a densidade global e a porosidade. O solo é composto fisicamente por três fases. A fase sólida, que compreende a fração mineral e a fração orgânica. A fase líquida, que compreende a solução do solo, que nada mais é do que água e íons em solução. E a fase gasosa, composta por oxigênio, dióxido de carbono e outros gases também presentes na atmosfera. Vamos ver com detalhes como essas três fases estão relacionadas aos parâmetros físicos de qualidade do solo? A textura, ela expressa a proporção relativa entre as frações areia, silt e argila. A diferença entre essas frações é o tamanho de partícula, sendo que a areia é a maior partícula e a argila a menor partícula. A densidade global relaciona a massa do solo seco por unidade de volume e pode variar de acordo com o teor de matéria orgânica ou o teor de material mineral e manifesta a influência da compactação, adensamento, textura e estrutura do solo. A porosidade é a proporção do solo ocupada pela fase gasosa ou pela solução do solo. Outros parâmetros importantes para a avaliação da qualidade física do solo são a estabilidade de agregados, o encrustamento superficial e a compactação do solo. Para entendermos a importância da estabilidade de agregados, devemos compreender o que é a agregação das partículas do solo. A agregação resulta das forças de aproximação entre as partículas orgânicas e minerais no solo, através de agentes agregantes, como a matéria orgânica, hifas de fungos, raízes, secreção de compostos orgânicos e elementos químicos, como cálcio e magnésio. A união de pequenos agregados formam os macroagregados, que têm diâmetro maior do que 0,25 milímetros. E é importante que esses agregados do solo apresentem estabilidade. Agregados estáveis ajudam a evitar perda de solo por erosão e contribuem para a sua conservação. Já o encrustamento superficial é um processo decorrente da água da chuva que, ao cair no solo sem cobertura vegetal, salpica as partículas, areia, silt e argila, e promove o entupimento dos poros. Deste modo, com menor poros para a absorção de água, há uma diminuição na velocidade de infiltração da água no solo, estando esta mais sujeita a correr superficialmente, num processo denominado escoamento superficial. Este processo é chamado de erosão por salpico, e a redução da infiltração, devido à obstrução dos poros da superfície do solo, é conhecida como selamento superficial, devido à formação de crostas. Manter o solo coberto com vegetação ou palhada ajuda a reduzir a ocorrência do encrustamento. Por fim, temos o processo de compactação, que é causado pelo aumento da densidade do solo, e, como consequência, o aumento da sua resistência, redução da porosidade, redução da permeabilidade de água e redução da disponibilidade de nutrientes. Agora que conhecemos um pouco mais sobre os parâmetros físicos, iremos abordar quais os parâmetros químicos que medem a qualidade do solo.
Os principais parâmetros químicos do solo são o pH, o teor de carbono orgânico, a capacidade efetiva de troca de cátions, CTC, o teor de nitrogênio, a condutividade elétrica e sais solúveis totais. O pH é o índice de concentração de íons H+ no solo e vai de 0 a 14. Se um solo possui pH menor do que 7, é considerado ácido. Se o pH for maior do que 7, o solo é básico. E se o pH for em torno de 7, o solo é neutro. O pH do solo regula muitas reações entre os nutrientes e a fração mineral do solo, mais especificamente a argila. A argila possui cargas tanto negativas quanto positivas, que serão determinadas pelo pH do solo. Em pH ácido, as argilas estarão predominantemente carregadas positivamente e haverá dificuldade de desenvolvimento das plantas. Já em pH básico, as argilas estarão predominantemente carregadas negativamente e pode haver desequilíbrio nutricional. Para o cultivo agrícola, o ideal é que o solo apresente pH variando entre 5,5 e 6,5, dependendo da cultura. Outro importante elemento ligado à qualidade do solo é o carbono orgânico. Nas plantas, ele é absorvido através da fotossíntese e no solo encontra-se como gás e fazendo parte das estruturas orgânicas que formam a matéria orgânica do solo. Solos ricos em matéria orgânica e, consequentemente, em carbono orgânico, apresentam melhor estruturação e maior capacidade de reter e armazenar água. Além disso, a matéria orgânica confere ao solo poder tamponante, que é a capacidade de resistir a variações quando sofre alguma interferência. Por exemplo, solos com muita matéria orgânica apresentam menor variação de pH e conseguem reter uma gama de compostos tóxicos às plantas. A matéria orgânica também atua na ciclagem de nutrientes, a partir da sua decomposição pelos micro-organismos. Já vimos que a argila possui cargas, tanto positivas quanto negativas. Uma forma indireta de medir essas cargas é através da capacidade efetiva de troca de cátions, a CTC. Este parâmetro mede a quantidade total de cátions retido na superfície das argilas, ou colóides minerais e orgânicos existentes no solo. Quando a CTC for maior e a capacidade de troca de cátions entre a argila e a solução do solo, maior é o teor de nutrientes disponíveis para absorção pelas plantas. E por falar em nutrientes, o nitrogênio, que é um nutriente essencial ao desenvolvimento de plantas, também pode indicar a qualidade do solo. Ele é absorvido pelas plantas nas formas nítrica e amoniacal. E de forma geral, a maioria das espécies vegetais exigem teores elevados de nitrogênio para se desenvolver. Por fim, temos a condutividade elétrica, que expressa a quantidade de sais solúveis na solução do solo. A alta concentração de sais na região das raízes é uma limitação severa ao desenvolvimento de plantas. Em muitos solos de regiões semiáridas e áridas, eles reduzem a CTC. A salinidade, portanto, constitui fator importante na avaliação da qualidade química e produtividade dos solos. O último grupo de parâmetros que iremos detalhar são os parâmetros biológicos: a biomassa microbiana, a respiração do solo, a fixação biológica de nitrogênio e as enzimas do solo. A biomassa microbiana do solo é o componente vivo da matéria orgânica do solo, exceto a macrofauna, como minhocas, formigas e as raízes dos vegetais. A biomassa microbiana é responsável por controlar os ciclos biogeoquímicos, como, por exemplo, a decomposição e o acúmulo de matéria orgânica ou transformações envolvendo os nutrientes minerais. Em função dos processos de decomposição e transformação, são acumuladas consideráveis quantidades de nutrientes, que servem como reserva
e que são continuamente assimiladas durante os ciclos de crescimento dos diferentes organismos que compõem o ecossistema. A respiração do solo, por sua vez, é caracterizada pela oxidação biológica da matéria orgânica, gerando CO2 pelos micro-organismos aeróbios. Por esse processo, ela ocupa uma posição chave no ciclo de carbono dos ecossistemas terrestres. Alguns micro-organismos especiais, conhecidos como micro-organismos fixadores de nitrogênio ou diazotróficos, são capazes de quebrar a tripla ligação que une os dois átomos de nitrogênio atmosférico, o N2, transformando em amônia, que é assimilável pelas plantas. Este processo é denominado fixação biológica de nitrogênio. A fixação biológica de nitrogênio é considerada, após a fotossíntese, o mais importante processo biológico do planeta, sendo fundamental para a vida na Terra. Em algumas plantas da família das leguminosas, como por exemplo a soja, o processo de fixação biológica de nitrogênio é capaz de suprir toda a necessidade da planta por este nutriente. Se considerarmos a área plantada com soja no Brasil, que é de aproximadamente 22 milhões de hectares, com produtividade média de 2.661 kg por hectare, e que são necessários cerca de 200 kg de nitrogênio por hectare, a economia com fertilizante nitrogenado pode chegar a quase 10 bilhões de dólares por ano. Fechando os indicadores biológicos, as enzimas do solo são mediadoras do catabolismo biológico dos componentes orgânicos e minerais do solo, podendo ser estudadas como medida da atividade microbiana, produtividade e efeito de poluentes no solo. A atividade enzimática do solo está relacionada com o aumento da matéria orgânica, com a melhoria das propriedades físicas e com a atividade da biomassa microbiana. Assim, fechamos a descrição dos principais parâmetros utilizados para avaliação da qualidade do solo. O artigo 3 da Resolução CONAMA 420/2009 descreve que a proteção do solo deve ser realizada de maneira preventiva, a fim de garantir a manutenção da sua funcionalidade, ou de maneira corretiva, visando restaurar sua qualidade ou recuperá-la, de forma compatível com os usos previstos. O solo possui muitas funções, dentre as quais as mais importantes são a de servir como meio básico para a sustentação da vida e do habitat para pessoas, animais, plantas e outros organismos vivos, manter o ciclo da água e dos nutrientes, servir como meio para a produção de alimentos e outros bens primários de consumo, agir como filtro natural, tampão e meio de adsorção, degradação e transformação de substâncias químicas e organismos, proteger as águas superficiais e subterrâneas, servir como fonte de informação quanto ao patrimônio natural, histórico e cultural, constituir fonte de recursos minerais, servir como meio básico para a ocupação territorial, práticas de recuperação e propiciar outros usos públicos e econômicos. Por esses e tantos outros motivos, é que devemos cuidar bem dos nossos solos e garantir que a nossa geração e as próximas possam utilizá-lo de forma plena e responsável. Com esta reflexão, fechamos o primeiro capítulo da nossa disciplina. Um abraço e até a próxima aula.